Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 26 de setembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Plenário aprova MP do Código Florestal. Veja as principais mudanças com o texto votado ontem. Sabatina de Teoriza Vasques será retomada na CCJ após eleições de 7 de outubro. Comissão Mista de Orçamento aprova 2 medidas provisórias. As matérias ainda têm que passar pelo Senado e pela Câmara. E projeto deve multar empresas que pagam salários inferiores a mulheres. Agora, no Senado em Dia. A Comissão de Constituição e Justiça começou a sabatinar Teoriza Vasques, indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A sessão foi suspensa por causa da votação do Código Florestal no plenário e será retomada após a eleição. Zavascki disse que, se for participar do julgamento do mensalão, não pedirá a vista do processo. A sabatina do juiz Teoriza Vasques, marcada há 15 dias, começou com reclamações de alguns senadores. Para eles, não haveria tempo suficiente nesta terça-feira para realizar os questionamentos, já que outras matérias deveriam ser votadas no plenário do Senado. É uma pressa que não homenageia o candidato. Esta pressa não está à altura do candidato, que merece ser arguído, sabatinado, questionado por horas aqui. Mas o requerimento para adiar a sabatina foi derrotado. E logo na primeira pergunta, o juiz, com mais de 20 anos de experiência em tribunais e indicado para a vaga do ministro César Peluso no Supremo, teve que responder se pediria para participar do julgamento do mensalão. O regimento interno possibilita, no seu artigo 134, que o ministro participe do julgamento, desde que se julgue esclarecido de todos os fatos. Quem decide a participação de um juiz no processo, em última análise, não é o juiz individualmente. É o órgão colegiado do qual ele vai fazer parte. Mas disse que, se participasse, não pediria vistas ao processo, o que afasta a possibilidade de um atraso no julgamento. Significa dizer que há uma contradição, e Vossa Excelência colocou muito bem, dar-se por habilitado e pedir vista. Em perguntas sobre lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública e corrupção, o sabatinado preferiu não comentar os temas, segundo ele, ligados ao mensalão. Eu vejo que muitas delas também se referem a questões que estão em julgamento específico no Supremo Tribunal Federal. Eu vou pedir licença para me escusar de responder, porque isso, além de ferir uma regra específica da Lei Orgânica da Magistratura, eventualmente, se eu for aprovado pelo Senado, me impediria de votar a respeito da matéria. Adiantou apenas uma opinião. Para ele, parlamentares condenados criminalmente pelo Supremo não perdem automaticamente seus mandatos. A cassação dependeria de um processo ou na Câmara ou no Senado. Senadores disseram que as respostas foram vagas. Não fiquei convencido e eu entendo que essa pergunta precisa ser respondida e que a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é a Lei Complementar 35, não veda que ele possa responder a isso. Eu não perguntei sobre o mérito do julgamento, eu perguntei se haverá ou não julgamento. Não dá para ter uma avaliação se o ministro vai ou não participar do chamado processo 470, que se refere ao mensalão. Depois de quase 2 horas e meia de perguntas e respostas, a sabatina foi suspensa. O motivo? O início das votações no plenário do Senado, que encerra todas as outras atividades. Agora, a sabatina só será retomada após as eleições municipais, marcadas para 7 de outubro. Só depois da eleição, porque não terá mais como ter quórum no Senado. A Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem 2 medidas provisórias. A MP 572 destina 381 milhões de reais ao Ministério da Defesa. Os recursos devem ser utilizados em municípios atingidos por calamidades, especialmente no Nordeste. E a MP 573 do Programa PAC Equipamentos, distribui 6 bilhões e 800 milhões de reais a 9 ministérios. É dinheiro para ser aplicado em escolas, reaparelhar a polícia rodoviária, ampliar a cobertura do SAMU, do metrô em algumas cidades e comprar máquinas. As 2 medidas provisórias ainda têm que ser aprovadas na Câmara dos Deputados e no Senado.
E o plenário do Senado aprovou ontem a autorização para que o Estado do Rio de Janeiro tome um empréstimo de 300 milhões de reais junto ao Banco Mundial. Os recursos serão destinados ao Programa de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. Mas o assunto que dominou os debates foi a medida provisória do Código Florestal, aprovada em votação simbólica. Senadores do governo e da oposição se revezaram na tribuna para defender a medida provisória 571. Nós não podemos ficar sem lei, nós não podemos ficar sem regras, nós não podemos ficar ao sabor das fiscalizações. Nós queremos saber exatamente para onde vamos, em que terreno pisar. Essa era uma reivindicação sentida do setor agropecuário brasileiro. Foi o Código Florestal possível, é a proposta que expressa bem a realidade do país, da composição desse parlamento, mas ela traz consigo questões fundamentais. A medida provisória sob exame mantém um rígido sistema de proteção ambiental com um extraordinário nível de sensibilidade social ao privilegiar os pequenos agricultores, os pequenos pecuaristas e a agricultura familiar como um todo. O PSOL apresentou um destaque para tentar mudar o texto. Na Amazônia, no coração da preservação ambiental do planeta, vai ser possível, a partir da edição dessa medida provisória, institucionalizar o desmatamento. Isso é um retrocesso impensável. Mas o plenário derrubou o destaque. Até quem não gostou do texto final decidiu apoiar a matéria. Esse, como disse, foi o texto possível de ser construído em função da correlação de forças existentes hoje no Congresso Nacional Brasileiro. Os ruralistas comemoraram a aprovação. Nada é mais precioso do que uma norma clara, do que uma regra transparente e que os produtores saibam o que fazer, aonde estou, qual a minha tarefa, qual é o meu rumo, qual é a minha obrigação. Mas o líder do governo avisa que a presidente Dilma Rousseff pode vetar partes do texto. Não há nenhum compromisso do governo de não vetar alguma questão que o governo entenda que seja necessário vetar neste texto que foi aprovado. O repórter Dante Ascioli explica agora as principais mudanças no Código Florestal com a medida provisória aprovada ontem. O texto cria a escadinha, a proteção ambiental nas margens dos rios de acordo com o tamanho da propriedade. As regras valem para áreas que já foram desmatadas e precisam ser recuperadas. Os imóveis até um módulo fiscal têm que recuperar 5 metros de vegetação, qualquer que seja a largura do rio. Mas essa área pode ser menor. Ela está limitada a 10% do terreno. O restante fica livre para a exploração econômica. Nas propriedades entre 1 e 2 módulos, a APP deve ser de 8 metros, também limitada a 10% do imóvel. Nas áreas de 2 a 4 módulos, a recomposição é de 15 metros e as APPs só precisam ocupar 20% do terreno. Nas propriedades entre 4 e 10 módulos, com rios até 10 metros de largura, a recuperação é de 15 metros, limitada a 25% do imóvel. Nas áreas de 10 a 15 módulos, com rios até 10 metros de largura, a recuperação também é de 15 metros, mas deve ser integral. Nos terrenos entre 4 e 15 módulos, com rios mais largos, e nas propriedades acima de 15 módulos, as faixas de proteção vão de 20 a 100 metros de largura. E quem vai decidir o tamanho do reflorestamento são os estados, e não mais a União. Nós estamos na margem do Rio Descoberto, perto de Brasília. Neste ponto, a área de preservação permanente foi devastada. Pela medida provisória, será possível recompor a APP com árvores frutíferas. O texto também autoriza o plantio de árvores lenhosas de outras regiões em metade da área a ser recomposta. A área de proteção em nascentes e olhos d'água será de 15 metros. Nos rios perenes e temporários, até 2 metros de largura, é preciso recompor 5 metros de vegetação. A medida provisória dispensa as APPs em torno de reservatórios artificiais
usados para irrigação, desde que eles não sejam alimentados por cursos d'água naturais. Outras áreas consolidadas, ocupadas até 22 de julho de 2008, também precisam recompor as APPs. Em torno de lagos e lagoas naturais, a faixa de proteção vai de 5 a 30 metros. Nas veredas, que são regiões férteis perto dos rios, a área varia de 30 a 50 metros. Pela medida provisória, as APPs podem entrar no cálculo da reserva legal, área que deve permanecer coberta com vegetação nativa dentro de cada propriedade. O texto autoriza novos desmatamentos para a agricultura, mas prevê algumas regras. Nas áreas de floresta da Amazônia Legal, a derrubada de árvores só pode ocorrer se a soma da APP com a reserva legal for maior que 80%. No Cerrado da Amazônia e nas outras regiões do país, a APP e a reserva legal só precisam ocupar a metade do terreno. O Senado divulgou nota em que considera improcedentes informações publicadas nos últimos dias sobre a tramitação do novo Código Penal. De acordo com o texto, a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto cumpriu normas regimentais. Os especialistas fizeram audiências públicas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, além de seminários em Aracaju e Cuiabá. O texto dos juristas foi transformado em projeto de lei e encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que também realizou 2 audiências públicas. Atualmente, a proposta é analisada por uma comissão especial de senadores. Pode ser alterada e até rejeitada. A nota acrescenta ainda que o serviço Alô Senado recebeu mais de 13 mil manifestações de cidadãos a respeito do projeto. De acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE, com dados de 2011, a renda das mulheres aumentou, mas ainda é 30% menor que a dos homens. Um projeto que está na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado prevê multa para as empresas que pagam salários diferentes, de acordo com o sexo do empregado. É uma iniciativa para reduzir a desigualdade no mundo do trabalho. Antônia trocou o emprego no salão de beleza pela construção civil. O serviço é mais pesado, mas as condições são melhores. O salário, a carteira assinada, que é toda uma garantia para a gente também, né? Ela trabalha na obra do Estádio Nacional de Brasília, ao lado de 4 mil operários. Eu acho certo, eu acho normal, né? Não tem preconceito com mulher trabalhar em obras. Em todo o país, a participação das mulheres na construção civil mais que dobrou em 5 anos. A mulher ela tem um perfil de procura, de anseio, de busca, né, de melhores condições, de melhores espaços. E falta mão de obra, né? A carência é muito grande de mão de obra, principalmente qualificada e interessada. Não é só na construção civil. O número de mulheres no mercado de trabalho aumenta a cada ano. Já chega a 42% da força produtiva. E cada vez mais o sexo feminino ocupa espaços que eram exclusivamente masculinos. Mas as mulheres ainda ganham 30% menos do que os homens, segundo o IBGE. Isso significa não só que as mulheres ainda estão naquelas categorias que recebem menos, que têm um salário menor, mas que também têm mais dificuldade de ascensão na carreira, né? Que são esses processos de ascensão na carreira e entrada naquelas categorias mais valorizadas que muda a desigualdade salarial. O projeto em análise no Senado prevê multa para empresas que pagam salários diferentes a homens e mulheres na mesma função. Nós queremos a igualdade salarial entre homens e mulheres plenamente. É claro que levando em conta diferença de formação, tempo de serviço, os critérios normais da legislação trabalhista. A multa corresponde ao dobro da diferença salarial mês a mês durante todo o contrato de trabalho. Nós não queremos ser melhores e nem mais do que os homens. Nós queremos apenas garantir a igualdade entre homens e mulheres. A carpinteira Rafa conta que já é assim na obra do Estádio Nacional. Os meninos ganham igual a gente. O ajudante ganha um de ajudante, o meio oficial de meio oficial e o oficial oficial, ele sendo mulher ou homem, é o mesmo salário. A gente trabalha, a gente tem garra, a gente está aqui para mostrar que as coisas mudaram. A mesa diretora decidiu que o Senado vai arcar com o pagamento do imposto de renda referente à ajuda de custo paga aos senadores entre 2007 e 2011.
No mês passado, a Receita Federal havia notificado senadores e ex-parlamentares para que recolhessem imposto sobre esses valores que não eram tributados. A partir de agora, o pagamento de ajuda de custo implicará recolhimento do imposto e repasse pela Casa à Receita. A matéria será disciplinada no projeto de resolução a ser votado pelo plenário da Casa. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.